Então vamos lá. Qual é o enunciado do teorema central do limite? A gente vê aqui que, sob condições bem gerais, né, que nem a gente viu na lei forte de Kolmogorov, a média amostral ela converge para a média populacional, μ. A gente pode ter uma pergunta de quão rápida é essa convergência. E vocês já viram em Introdução à Inferência, em outros cursos, que basicamente a média amostral, a distribuição dela, quando o n, o tamanho da amostra fica relativamente grande, e é claro que a gente tem uma amostra independente, identicamente distribuída, daí a média amostral ela converge em distribuição, ou ela fica próxima de uma normal com média μ e concentrada com variância σ2 sobre n. Então a gente vê que é uma normal, cuja média e a moda é a média populacional, né? E a variância é σ2 sobre n. Então, se a gente pegar o desvio padrão, é σ sobre raiz de n. Então, a gente imagina que a média amostral está mais ou menos próxima numa distância σ sobre raiz de n da média populacional. E a gente vai provar, basicamente, quer dizer, esse é resultado de aproximação aqui, ele ainda não está escrito de uma forma super formal. A gente vai enunciar o que eu quis dizer com aproximadamente uma normal, e daí a gente vai provar o resultado do teorema central do limite. Então, qual enunciado a gente tem aqui? A gente vai, em vez de provar o teorema central do limite da maneira mais geral possível, a gente vai colocar uma condição que não é estritamente necessária, mas que vai facilitar a demonstração. Mas a técnica de demonstração que a gente vai usar, ela é muito útil, ela é usada inclusive na versão mais geral do teorema central do limite. Então, qual é o enunciado que a gente tem aqui? A gente tem variáveis que são independentes, identicamente distribuídas, os xn's, cada uma tem média μ e variância σ2, né? E vamos supor aqui que eles têm a função geradora de momentos definida numa vizinhança aí do zero. Ou seja, está definida aí para algum t entre menos epsilon e epsilon, para algum epsilon positivo. E essa é a condição aí que não é estritamente necessária para o teorema central do limite valer, a existência da função geradora de momentos. E a maneira como a gente adapta a demonstração, caso a função geradora de momentos não seja definida, é considerando a função característica que está sempre definida. Então, quando a gente faz em vez de e elevado a tx, a gente faz e elevado a itx. Como essa é uma função que está limitada, a função característica está definida sempre, ao contrário da função geradora de momentos. Legal. Mas então, o teorema que a gente vai provar, a gente tem a média amostral, a média populacional, a gente tem μ, que é a esperança de x1, σ2, que é a variância de x1, xn's independentes identicamente distribuídos com a função geradora de momentos definida numa vizinhança do zero. Então, se a gente fizer raiz de n vezes x barra n menos μ, né? Então se a gente pegar a média amostral, subtrair μ, multiplicar essa diferença por raiz de n e dividir por σ, que é uma espécie de padronização, e essa sequência yn, ela converge em distribuição para uma normal 0,1. Então, como que a gente demonstra isso? A gente vem para a lousa e vamos ver. Então vamos ativar a lousa aqui. A demonstração ela usa basicamente uma técnica que a gente já tinha visto antes, em que ela mostra que se a função geradora de momentos do, digamos, yn, ela converge se a função geradora de momentos converge para a função geradora de momentos de x, então o xn converge em distribuição para x também. Legal. Então como que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente tem uma sequência, né? E a gente vai querer calcular raiz de n x barra menos μ sobre σ aqui. E daí, antes de começar isso aí, eu vou definir yi como sendo xi menos μ sobre σ,
E daí a gente nota que a esperança do yi é igual a zero e a variância do yi, ele é basicamente a padronização do x, né? A variância dele é 1. Então, essa variável que a gente escreveu aqui, que eu vou chamar ela de zn, ela é igual a raiz de n y barra. Porque basicamente, quando a gente tira o x barra, cada xi calculado na média amostral vai pegar o menos μ para si e virar o yi, e daí o sobre sigma também está sendo usado para formar o yi. Então o zn que a gente definiu, ele é a raiz de n y barra. E agora a gente vai querer saber qual é a função geradora de momentos do Zn, né? A função geradora de momentos do Zn, calculada no ponto T. Isso aqui é a esperança de e elevado a raiz de n, somatório de yi sobre n vezes t, né? E daí o somatório com as variáveis são independentes, o somatório pode sair para fora, como um produtório. E aqui então a gente tem a esperança de e elevado a t sobre raiz de n, yi, que é a função geradora de momentos do yi calculado no ponto t sobre raiz de n. Mas a gente tem um produto delas, e como as variáveis são i e d, independentes e identicamente distribuídas, a gente pode simplesmente substituir o yi por y1 aqui. Então o produto é simplesmente essa esperança elevado a n. E daí a gente nota que isso aqui é a função geradora de momentos do y1, calculada no ponto t sobre raiz de n, elevado a n. Então esse é um ponto muito importante. A gente vai passar para um outro slide aqui, que é a função geradora de momentos do Zn. Ela é calculada no ponto T. Ela é função geradora de momentos do y1, calculada no ponto t sobre raiz de n, elevado a n. A gente vai guardar esse fato aqui. E a gente também já tinha guardado que a esperança do y1 era igual a zero e a variância do y1 era igual a 1. E daí a gente tem uma questão aqui, que é entender para onde está convergindo a função geradora de momentos do Zn. Então, uma coisa que a gente vai fazer antes de começar vai ser tirar o log da função geradora de momentos. Isso porque a gente tem uma exponencial elevada a n e a gente vai querer derivar basicamente a nossa função geradora de momentos e vai dar trabalho lidar com elevado a n. Mais fácil é lidar com n vezes alguma coisa. Então a gente vai definir L de t, o Ln de t aqui, ele é igual a log de mzn no ponto t, que vai ser igual a n vezes log da função geradora de momentos de y1, calculado no ponto t sobre raiz de n. E daí a nossa questão agora vai ser pensar qual vai ser o limite quando n tende a infinito, né? Então, se a gente tentar analisar esse limite de uma forma simples, o que vai acontecer? O n está indo para infinito. Aqui é t sobre raiz de n, né?
o t sobre raiz de n está indo para zero, e a gente sabe que a função geradora de momentos calculada no ponto zero dá 1. Então a função geradora de momentos calculada aqui no ponto t sobre raiz de n está indo para 1, e o log de 1 está indo para zero. Então está dando 0 vezes n, é uma indeterminação, né? Então, uma outra maneira que a gente pode escrever é esse log dividido por n elevado a menos 1. E a gente tem como se fosse infinito sobre infinito. Então a gente sabe que uma coisa que a gente pode fazer é calcular esse limite quando n vai para infinito, usando a regra de L'Hopital. Então como que a gente faz isso? A gente vai ter que derivar o log da função geradora de momentos calculado no ponto t. Vamos escrever sobre a raiz de n, vamos escrever ele como sendo n elevado a menos meio, para a gente facilitar a nossa derivação. E a gente vai ter que derivar ele em relação a n e derivar n a menos 1. Né? Então, por L'Hopital, se a gente quiser calcular o limite, né? Quando n tende a infinito, isso aqui vai ser, o denominador é fácil de fazer, a gente vai fazer a derivada de n elevado a menos 1, isso vai dar menos 1 vezes n elevado a menos 2, e daí a gente tem que derivar também o numerador. Daí a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia várias vezes. Então, em primeiro lugar, a derivada do log, a gente sabe que vai dar 1 sobre a função. Né? Então, isso aqui vai dar vezes m de x1, calculado no ponto t, n a menos meio. Daí agora a gente vai ter que tirar a derivada da função geradora de momentos. Então a gente vai ter m' de x1 calculado no ponto t, n elevado a menos meio. E daí por último a gente tem que derivar n elevado a menos meio. Então vai dar t vezes menos meio vezes n elevado a menos 1,5. Então agora a gente tem n elevado a menos 1,5 e dividido por n elevado a menos meio. A gente pode simplificar o termo aqui. E vai ficar só n elevado a menos meio embaixo. Opa. E da mesma forma, a gente pode cancelar o menos 1 com menos meio e só ficar sobre 2 embaixo. E daí agora a gente pode se perguntar novamente para onde está indo esse limite quando o n tende para infinito. Então a gente pode ver, bem, a função geradora de momentos aqui, né, o m de x1, ele está indo novamente para 1, n elevado a menos meio está indo para infinito, e a derivada da função geradora de momentos aqui, o que está acontecendo com ela? A derivada da função geradora de momentos calculado no ponto t elevado a n elevado a menos meio. Bem, t vezes n elevado a menos meio está indo para zero. E a derivada da função geradora de momentos calculado no ponto zero, a gente viu que isso basicamente nos dá a esperança. Aí não é x1, né? Eu me confundi aqui, era tudo y1. Então dá a derivada da função geradora de momentos, que vai dar simplesmente zero. Então a gente tem novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E daí, o que a gente vai fazer para resolver essa indeterminação? Basicamente a gente vai ter que fazer novamente a regra da cadeia.
Mas como esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou só separar alguns fatos principais aqui. E daí a gente continua num outro vídeo. Então, a gente estava simplesmente tentando entender qual é o limite da função geradora de momentos do Zn, né? Para isso a gente tentou entender qual é o limite do log da função geradora de momentos do Zn. E para fazer isso, a gente acabou tendo que aplicar o L'Hopital, a regra de L'Hopital, né? E daí o que a gente tem aqui? Então, o limite do log da função geradora de momentos vai dar o quê? Vai dar m' de y1 calculado no ponto t n elevado a menos meio vezes t. E a gente pode agora rearranjar os termos. Essa divisão eu vou simplesmente deixar no numerador. Então vai ficar dividido por my1 no ponto t vezes n elevado a menos meio. E daí tudo isso dividido por 2 vezes n elevado a menos meio. Então aqui a gente viu que a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O numerador está indo para 0 porque a esperança de y é 0. E o denominador está indo para 0 também quando n vai para infinito. Então a gente vai ter que aplicar a L'Hopital novamente. E é daqui que a gente vai partir no próximo vídeo. Então até lá.